destruído no ano 70. Essa epístola é um pouco anterior à destruição do templo. Ele é mencionado na epístola com todos os ofícios sacerdotais, mostrando que o templo físico, lá naquele lugar onde hoje está Mesquita de Omar e Mesquita de El-Aqsa, estava em pé. Os romanos não tinham ainda destruído. Então, esse pessoal que tinha tido toda aquela experiência, alguns tinham andado com Jesus da Galileia, tinham visto curas, milagres, ressurreições, manifestações de todas as naturezas. É só ler o Evangelho para se ter uma ideia do que esse pessoal viu, a que eles tiveram acesso. Tinham tido acesso a tudo aquilo que alguns aqui talvez sonhassem em conhecer de maneira mais concreta e palpável, todavia, estavam voltando atrás. Então, essa é a primeira ironia de botar o nome desse texto, dessa epístola, de os que vão adiante, para um grupo de pessoas que estava todo voltando para o lado e na direção de trás. Por outro lado, além dessa ironia ou desse sarcasmo, tem essa proposta, essa convocação. É para frente que a gente tem que andar. Por isso, a epístola já começa batendo dos dois lados, com ironia, com sarcasmo e com propositura. É adiante que a gente vai, nós não vamos retroceder. Isso um escopo geral de por que essa epístola está aqui, para quem que ela foi escrita, com que propósito. E o capítulo 6 nos descreve todos esses elementos que eu acabei de colocar para vocês aqui, dizendo que é perigoso você ir tão longe na percepção de quem é Deus de fato, não como informação teológica, não como catequese, não como dogma, não como treinamento religioso institucional, não como nada disso, mas com a experiencialização da realidade de Deus no peito, na vida, no coração, vazando da gente, graça para todo lado, inequivocamente. E era isso, num grau elevadíssimo, que eles tinham experimentado e agora estavam voltando atrás. Então, quando você olhar para essa epístola daqui para frente, já saiba que o panorama é esse, porque basta entender esse panorama que você entende a epístola com uma facilidade enorme, se souber ler português, fazendo o mínimo de pontuação. Se ler com interpretação simples, não é preciso saber grego, nem aramaico, nem coisa alguma, você vai entender. E não há desculpa para não entender. Isto dito, nós chegamos aqui no capítulo 13, no final dessa epístola. Hoje à noite, inclusive, lá no Caminho da Graça, eu vou continuar pregando na epístola no capítulo 6, que foi no qual eu preguei no domingo passado, não deu tempo, eu parei no meio, to be continued, e hoje a gente vai continuar. Eu espero conseguir terminar no dia de hoje, senão só vou conseguir terminar no terceiro domingo, para dar uma ideia para o pessoal do que, de fato, a coisa é e de como, desculpem a expressão, o buraco é infinitamente mais embaixo. Pois bem, chegamos aqui no capítulo 13, no final da epístola. E depois do escritor ter dito, olha, tudo aquilo a que vocês estão se dedicando, voltando atrás, está morto. Vocês estão tendo caso com o zumbi, tendo caso com a lei de Moisés, que está morta, morreu na cruz. O escrito de dívida que havia contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, que foi removido inteiramente, encravado na cruz, quando Jesus morreu, onde ele rasgou também todo o escrito de dívida e o encravou na cruz e expôs ao desprezo os principados e as potestades. Vocês estão voltando para isso, para abraçar o zumbi, o defunto. Vocês estão voltando para ter um caso de amor necrófilo,
abrindo o caixão dos mortos do passado e abraçando aquilo que era sombra, que era perspectiva longínqua do que haveria de acontecer. E o que haveria de acontecer já houve, Jesus já veio, essa graça prometida se encarnou toda nele. Ele é a única palavra de Deus, ele é o Verbo encarnado. Ele é aquele que disse a Filipe, quando Filipe perguntou: Senhor, por favor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E ele diz: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Aquele que me vê, que comigo se relaciona, está se relacionando com o Pai, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. As palavras que eu vos tenho dito, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Ele é a consumação de todas as coisas, a palavra final da cruz está pago, está consumado, não há mais dívida, foi tudo rasgado, definido, acabado em favor de vocês. Não há mais culpa, não há mais acusação. A palavra usada no texto original grego é tetelestai, que era o que se botava na porta da prisão de um prisioneiro, quando ele era liberado, após ter cumprido toda a sua pena, se colocava ali aqueles dizeres tetelestai, significando que por aqueles crimes ele nunca mais pagaria. Só que no caso de Jesus, isso é retroativo, é passado, é presente e é futuro. Como disse João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A expressão de João Batista é presente contínuo, significa ele tirou, ele tira e ele tirará. Não é algo que diz a ver apenas ao seu passado, tem a ver com hoje e sempre. Não acaba nunca mais. E ninguém vai desfazer. Então, depois de terem sabido disso tudo, esse pessoal estava beijando bandeira de Israel, chupando cajado de bandeira, lambendo menorá, matando bois, touros, ovelhas, carneiros, pombinhas, seja lá o que fosse, comprando sacrifícios no templo, fazendo barganha com Deus, oferecendo a Deus uma quantidade X de sacrifícios em retorno de uma oração. No tempo que eles não sabiam de nada e Jesus não tinha vindo, isso fazia parte do processo primitivo da ignorância, até que chegasse aquele que consumaria definitivamente todas as coisas. E já tinha chegado, e eles tinham conhecido, e eles tinham provado, e eles tinham sido beneficiários supremos dessa graça, originalmente, mas apesar disso estavam voltando atrás. Uma vez que isso esteja compreendido, a leitura agora vai começar a ficar mais simples. Possuímos um altar, está projetado ali, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, ou seja, no templo, no lugar oficial dos cultos, lá no templo de Israel, em Jerusalém, na esplanada. Não tem direito de participar. O nosso altar, o meu altar, o seu altar, está para além da religião. É isso que eles estão dizendo aqui. A religião ficou para trás. O Evangelho nos projeta para além de toda e qualquer perspectiva religiosa. Nos liberta de ritos considerados sacrossantos, de liturgias sem as quais Deus não está presente, nos liberta de toda forma de sacrifício, de barganha, nos liberta do dízimo como oferenda de troca. Senhor, tu estás vendo a minha fidelidade,
pelo dízimo que eu estou trazendo. Olha o meu dinheiro, encanta-te com Mamon em meu favor, por favor, e me abençoa. Não. Nós, que somos de Cristo Jesus, do Evangelho, temos um outro altar. Um altar diferente do altar da religião. E esses que querem viver da religião não têm, diz aqui o verso 10, o direito de comer. Não tem acesso a esse alimento, a essa graça. Aí o verso 11 prossegue dizendo: pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, lá no antigo templo de Jerusalém, onde só o sacerdote entrava uma vez por ano, oferecia um sacrifício único, num dia que até hoje é chamado de Yom Kippur. Sim, Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano e oferecia sacrifício como cobertura pelo pecado. Todavia, até os sacrifícios queimados dentro do templo tinham os seus corpos queimados fora. Olhem, prestem atenção aqui, todo mundo olhando para mim, no choque entre o dentro e o fora, o dentro e o fora, que vocês vão encontrar o tempo todo nessa leitura. A religião dentro, o Evangelho fora. Toda a estrutura do aparato que supostamente agradaria a Deus, confinada na casinha, acerca da qual Deus mesmo dissera: vós me construireis uma casa? Se os céus dos céus, o cosmo dos cosmos, o universo dos universos não me podem conter, vocês querem me construir uma casa? Eu habito, todavia, é com o quebrantado e o contrito de coração. Então, o dentro e o fora. A religião está sempre chamando para o confinamento. E o Evangelho está sempre chamando para a gente se imiscuir na terra, sal da terra, luz do mundo, abraço de Deus no planeta, amor pelos marginalizados, inclusão de todos os excluídos, acolhimento de todos os inacolhíveis. O Evangelho vai à vida. O templo quer tirar da vida, a religião quer tirar da vida, quer alienar da vida, quer tirar você do mundo, enquanto Jesus diz: Pai, eu te peço que não os tires do mundo, e sim que tu os livres do mal no mundo, dentro e fora. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, têm os seus corpos queimados fora do acampamento, fora das muralhas, fora das definições que configuram até onde o chamado povo de Deus da antiguidade, conforme Moisés, podia ir ou não podia ir. É fora. O verso 12 prossegue e diz: por isso foi que também Jesus, veja, o por isso é causa e efeito, por essa razão, portanto, é o que está dito, foi que Jesus também, para santificar a mim e você, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue sofreu aonde? Fora da porta. A cruz se ergueu do lado de fora das muralhas. O Evangelho é erguido no mundo. A cruz é levantada no meio das gentes, das pessoas, não no lugar protegido da religião, dos seus confinamentos e dos seus templos. O corpo, a cruz, o sacrifício, o sofrimento do lado de fora. Saiamos, olha o dentro e o fora. Ele não diz entremos, pois.
Ele diz: saiamos, pois. Saiamos, pois. Porque o nosso negócio é... Onde é o nosso negócio? Eu quero ouvir melhor. Onde é o nosso negócio? Amém. Não há um chamado para você se internar, para se fechar, para se excluir, para se evadir, para dizer: não, esses outros aí, como diz Deus através do profeta Isaías no capítulo 65, falando do povo de Israel, dizendo: vós sois um povo arrogante, povo que diz: eu sou mais santo do que tu, não passas de um incômodo ardente de fumaça ardendo nas minhas narinas e nos meus olhos o dia inteiro. É Deus dizendo de quem faz segregação e separação. Pois bem, o convite é para sair. Saiamos, portanto, a Ele. Quando diz saiamos a Ele, também coloca Jesus num outro lugar. Onde é que Jesus está? Está dentro ou está fora? Se eu tenho que sair a Ele, fora, onde é o lugar de você viver Jesus? Viver o Evangelho. Ele habita dentro, porque o reino de Deus, diz o texto de Lucas 17, verso 1, não vem com visível aparência, antes está dentro de vós. O reino me habita para eu ir ao encontro de Jesus e da vida e do próximo e de tudo e de todos fora. Ele em mim me faz encontrar com Ele no mundo. Encontrar com Ele no mundo é encontrar com os quebrados, com os aflitos, com os angustiados, com os abandonados, com os excluídos, com os marginalizados, todos aqueles acerca dos quais ele diz em Mateus 25, abençoando um determinado grupo, ele diz: benditos do meu Pai, entrai e tomai posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, estive enfermo e foste ver-me, era estrangeiro, migrante e me acolheste. E eles vão dizer: mas a gente nunca te viu nesse estado, a gente nem sabia o teu nome, nem que tu existias. E ele vai dizer: sempre que vocês fizeram isso a qualquer um desses pequeninos no mundo inteiro, a mim vocês fizeram. Então, ele me habita dentro de mim para eu ir ao encontro dele fora. Encontrar com ele em ti, no próximo, no outro, em qualquer outro. Toda vez que, cheio dele, eu vou para a vida, eu vou ao encontro dele na vida. Esse é o chamado, essa é a dinâmica simples do Evangelho. Na verdade, não temos aqui nesse mundo nenhum lugar permanente. Tudo aqui é passageiro. É temporário. Eu vinha no carro para cá com o Fábio, ele me fez algumas perguntas. Para responder uma pergunta, eu tive que fazer uma volta no planeta inteiro para concluir, chegando já aqui. Porque a minha vida inteira foi no mundo. Foi pregando, abraçando Jesus do lado de fora, levando no reino de Deus dentro de mim, deixando para trás, meu Deus, quantas milhões de coisas que eu já fiz e que ficaram para trás, porque todas elas são temporárias, elas passam, tudo passa. Na verdade, não temos aqui nada permanente, mas buscamos todo dia o que há de vir. Isso é ser hebreu,
é ter uma existencialidade, é ter uma interioridade, é ter uma esperança espiritual crescentemente abarcante, abraçadora da graça de Deus, buscando o que há de vir. Tem mais, mais me aguarda, a eternidade me aguarda, e a eternidade já me habita para que todo dia eu fique mais cheio dessa graça. Ela não tem limite. Por meio de Jesus, pois, sabendo disso, portanto, ofereçamos a Deus sempre, não domingo de manhã ou à noite ou qualquer outra hora, mas sempre, ofereçamos a Jesus sempre sacrifícios de louvor, que não é andar cantando pela rua, igual uma poliana moça, não, é andar cheio de gratidão, do poder dessa euforia, dessa alegria, dessa exultação, dessa inabalabilidade, desse poder da ressurreição, desse desassombro total. Quem corre de mim é diabo, são demônios, eu entro e saio das portas do inferno, quem se apavora são eles, eu não tenho cabelo arrepiado para demônio nenhum, faz 51 anos que eu vejo eles correrem, e eu vou, porque eu creio na inabalabilidade dessa promessa, e Deus sabe, os principados e potestades sabem, que não tem uma palavra que eu esteja dizendo aqui a vocês que eu não viva todo dia nela com essa convicção. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos a Deus sempre louvor, na atitude, na vida, no pensamento, no que pensar, no tratar, no se relacionar, porque esse é o fruto dos lábios que confessam, dos lábios que cantam, dos lábios que dialogam, dos lábios que ensinam, daqueles que confessam o nome de Jesus com a boca, com a vida, com a atitude, com todas as expressões do ser. Obedecei, portanto, aos vossos guias e sede submissos a eles. Aí você diz, bom, mas como é que é esse negócio aqui? O que o pastor mandar fazer, eu tenho que obedecer? Lembre-se do seguinte, quando essa epístola foi escrita, não havia Novo Testamento nenhum. Essa foi uma das primeiras cartas a serem escritas e depois incluídas no Novo Testamento já no IV século, mas já estava escrita desde o I século. Circulava aqui, ali e acolá. O primeiro texto aqui do Novo Testamento que vocês leem, alguém vai dizer, Mateus. Não, Mateus já veio muito depois, porque a ordem do livro não é a da cronologia da produção dos textos. O primeiro texto foi a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Foi o primeiro texto cristão do Novo Testamento a circular por aí. Quando o escritor de Hebreus escreveu isso aqui, não havia texto. Não havia Mateus, não havia Marcos, não havia Lucas, não havia João, não havia Atos dos Apóstolos, não havia Romanos, não havia Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses, não tinha havia nada. Talvez logo depois chegasse a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Mas nesse momento aqui, não havia nada. Só havia os guias, só havia os mestres. Quem eram os mestres? Era um camelô que estava ali vendendo muito bem, e aí passou o responsável pela publicidade da igreja, olhou e falou, pô, esse cara aqui é bom de papo pra caramba. Como é assim que são recrutados por aí? Eu sei porque, meu Deus, eu fui proctologista e fiz colonoscopia nessa coisa toda durante décadas e décadas e décadas, tirando pólipos dos lugares que vocês não podem nem imaginar, em todo o mundo. Eu sei como funciona. Muita gente que estava ali na Praça 15, no Rio, como camelô, virou bispo. Só porque é bom de papo.
e não tem o que pregar, porque eles não sabem nada mesmo, tem 2, 3 meses de uma aula para repetir o que o dono do empreendimento ensina, e eles vão e repetem, e toda semana tem uma reatualização de repetição da campanha da semana, que é a mesma, igual a franquia do McDonald's, no país inteiro, a mesma coisa. Portanto, o que se diz é: obedecei os vossos guias. Substituam isso, considerando que, quando se escreveu isso, a única coisa que havia eram os apóstolos originais, que tinham visto e ouvido Jesus pregar, alguns deles ainda viviam, outros já estavam mortos, e a segunda geração, que era completamente contínua, tinham participado também, não tão intimamente quanto os apóstolos originais, mas eram pessoas que tinham visto e ouvido e sabiam o que era o Evangelho, de fato e de verdade. Não eram aventureiros de nenhuma natureza. Por isso se diz: obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles. Quando você lê isso hoje, isso deve e precisa ser substituído por: obedecei os evangelhos, obedecei o ensino dos apóstolos no Novo Testamento, pois esses ensinos, assim como essas pessoas no passado, velam, cuidam da saúde das vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria, para que a ministração deles sobre vocês seja feliz, e não como quem geme, angustiado, por estar lidando com um grupo que só anda para trás. Não se esqueçam, a exortação é: quem quer que ande com vocês está gemendo, se consegue manter a compreensão do Evangelho, porque assistem vocês indo numa velocidade enorme, andando para trás. É angustioso de assistir. Como para mim é angustiosíssimo de assistir. Quando eu comecei a pregar o Evangelho há 51 anos atrás, o que se chamava de igreja no Brasil era uma outra coisa bem melhor. Eu ia à televisão todo domingo, desde 1975, e logo depois em rede nacional, e quando eu terminava aquela 1 hora de programa, às vezes 2, depois eu passei a ter 3, depois eu passei a ter 4 horas de programa, todo sábado de manhã, terminava, dizia: procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa, porque ainda havia. Agora, eu não tenho mais coragem de responsavelmente dizer uma coisa dessa. Isso é como dizer: olha, ovelhinha querida, está cheio de lobo, com dentes afiados, procurem a boca mais larga, pulem de cabeça e sejam devorados. Eu jamais faria isso. Eu parei de fazer isso há 25 anos, quando eu vi que tinha ficado insuportável e generalizado. Bom, uma vez que eu li o texto, eu só tenho mais 20 minutos para acabar. Vocês estão vendo? Só faltam mais 20 minutos. E eu só li o texto. Então, agora eu queria dar uma estrutura mínima mental para vocês levarem para casa a mensagem que eu acho que já está posta no coração de cada um. Se eu perguntasse aqui o que você entendeu, eu sei que muitos saberiam exatamente o que eu disse e depreenderam de maneira correta o que está tentando ser ensinado, dito, ministrado. Mas, quando você olha aqui para esse texto, a primeira coisa que você aprende é que Cristo está fora do portão da religião. Você pode repetir isso comigo? Cristo está fora do portão da religião. Saiamos, pois, a Ele. A segunda coisa que você aprende é que o nosso altar significando o nosso lugar de serviço, também está fora do portão, conforme você lê no verso 10. Possuímos um altar fora.
A outra coisa que eu quero que você anote, como eu estou vendo várias pessoas anotarem, e guardem, é o fato de que o sacrifício, acerca do qual o verso 11 nos fala, o sacrifício de dentro, hoje nós estamos aqui num momento de sacrifício dentro. Que sacrifício é esse? Não é de sangue, não é de nada disso, tudo acabou para sempre. É sacrifício de louvor, que a gente trouxe aqui com tanta alegria, me fez tanto bem ao coração do André, que estava ali do meu lado, dizendo: eu estou todo feliz, meu Deus, que mocidade linda, que jovens lindos. Sacrifício de louvor, a gente faz também dentro. Mas, o que se diz aqui é que o sacrifício de dentro só é autenticado do lado de fora, pois aqueles que fazem o sacrifício dentro têm os corpos desses animais queimados do lado de fora. Ou seja, o meu culto de hoje aqui dentro, o sacrifício de louvor aqui de dentro, só faz sentido se ele for autenticado na minha vida todo dia do lado de fora. Todo dia. Você encontra gente todo dia, passa por pessoas, enxerga ou não enxerga, percebe ou não percebe. Se perceber, bem-aventurado seja você, se trouxer a ele, a ela, todo o bem que você puder encarnar, revelar, produzir e trazer. Porque o que você oferece de louvor aqui dentro é autenticado pela sua vida, queimando a realidade da vida, da oferenda, do lado de fora. A outra coisa que vocês aprenderam já aqui, só enquanto eu lia, é que a verdadeira santidade, diz o verso 12, também acontece e começa e se estabelece do lado de fora. Aqui dentro é fácil performar. A paz do Senhor, oh, que lindo, oh, querida, linda, meu amor. E aí? Mas e do lado de fora? É lá fora. É no encardimento da vida. É no grotesco da existência, é no mau cheiro de abraços, é no suor melado dos outros, é no mau hálito que às vezes você tem que tomar respiração para ver o cara falar a 3 palmos de você. Esse é o exercício de santidade. Santidade significa viver separado. No Velho Testamento, no Novo Testamento, santidade é um convite para viver imiscuído, misturado, sem absorver o que seja mal e exalando a graça e a bondade de Deus em todas as direções. Portanto, a verdadeira santidade, diz o verso 12, acontece do lado de fora, porque Jesus, para santificar o povo, sofreu aonde? Fora da porta. É do lado de fora que a gente tem que aprender a viver e a sofrer. Agora, você veja que nas igrejas o convite é tudo tão para dentro, que as brigas só são brigas de dentro também, é ódio de dentro, é ciúme de dentro, é quem é que dirigiu o louvor, quem vai pregar, quem não pregou, quem deu mais, quem não deu, quem apareceu, quem não apareceu. Por isso fica essa coisa tão horrorosa, tão adoecida, tão pobre, porque o que nos salva de nós mesmos do lado de dentro é a nossa vida intensamente apaixonada pelo mundo, pelo próximo, seja ele quem seja, do lado de fora. A outra coisa que o texto diz é que o verdadeiro encontro com Jesus também é aonde?
Do lado de fora, gente. Aí você, não, eu estou indo ao culto para encontrar Jesus. Eu não vim hoje aqui para encontrar Jesus. Jesus habita em mim. Eu ando com Ele de dia e de noite. Nós somos inseparáveis. Faz 51 anos, atravessei muitos infernos e Ele em mim. Estou contigo. Quem foi que cantou hoje aqui? Que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. É assim que eu ando com Ele. Eu não vou a lugar nenhum para encontrar Jesus. Jesus me encontra o tempo todo e eu me encontro com Ele nas experiências que dão visibilização à graça dEle externamente, mas eu sou habitado dioturnamente por essa presença inequívoca, com arrepio, sem arrepio, com excitamento, sem excitamento, andando pela fé, sabendo que aquele que disse que moraria em mim é fiel, e essa palavra é inabalável, e a presença dele em mim é inarrancável, e não há poder que o retire de mim. Portanto, como diz o verso 12, o verdadeiro encontro com Jesus acontece nas práticas da minha existência do lado de fora. E mais ainda, o padecimento por Jesus é também fora. Aí você vê na internet, é tanto crente brigando com crente, é para lá e para cá, aí se levanta um, chama o outro de herege, anarquiza para todo lado. Aí vem o outro, esse aqui está um perdido, que não serve a Deus, tudo ali. Eles não sabem o que fazer no mundo. Aí eles vão se engalfinhar com ódio do lado de dentro. Por isso, ninguém conhece Jesus, conhece o Evangelho, não provam Jesus, não provam a graça de Deus, não experimentam a alegria genuína no Espírito Santo. Tudo isso está morto para eles, porque eles se dedicaram justamente ao oposto do chamado. E todo padecimento que experimentam é padecimento lá de dentro. Não me querem mais, me rejeitaram, me trataram mal, foram preconceituosos para comigo, me marginalizaram, me colocaram em ostracismo. Todos os sofrimentos, se você for ouvir praticamente todos, 90 e tantos % deles são sofrimentos e padecimentos provocados do lado de dentro. Do lado de fora você quase nunca sofre. Eu, pelo menos, quase todos os sofrimentos que eu tive na vida foram do lado de dentro. Do lado de fora os braços estão abertos, ele chegou, Jesus apareceu, entra Jesus. Eu tenho ateus e ateus e ateus do congresso que vão lá na minha casa de manhã tomar café comigo e me dizem, desculpa, reverendo, eu vim aqui porque lá no congresso está cheio de crente do mal. Eu vim aqui querendo dar um abraço no Jesus do bem. Posso lhe dar um abraço? Eu sou ateu, tá? Digo, não tem problema não, Jesus adora abraçar um ateu. Vem cá, meu amor, vem cá, vem cá. Mas os padecimentos que a maioria de nós elege são esses padecimentos de dentro. Se a gente tiver que padecer por alguma coisa, vamos padecer por estar tentando servir a Deus aonde Jesus está. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. O que nos leva a uma pergunta, ou nos coloca diante de uma assertividade antes de fazer qualquer pergunta, que é a seguinte: o verso 13, também no final, quando diz, saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, nos diz que os padecimentos a serem padecidos por Jesus só são significativos quando acontecem do lado de fora. É por isso que Jesus não quis perder tempo dentro de sinagogas, nunca visitou o Sinédrio de Jerusalém,
Só foi à casa do sumo sacerdote manietado para sofrer a noite inteira e depois ser levado à cruz. Não procurou nada disso, agora andava com publicanos, pecadoras, meretrizes, gente de todos os tipos, o doido da montanha lá de Gerés ou de Gadara, os leprosos, os endemoninhados, os sem braço, os sem olho, os surdos, os mudos, os possessos, tudo do lado de fora. 95% do ministério de Jesus, narrado nos 4 evangelhos, aconteceu do lado de fora. O vitupério, o sofrimento, que vale a pena sofrer, são aqueles que a gente encara do lado de fora por amor a Cristo. Não do lado de dentro, com esse monte de Rottweilers batizados, de pitbulls que dizem eu sou ungido do Senhor, de lobos vorazes vestidos de peles de ovelha, te dando sorrisos caninos selvagens, esperando a hora de te comerem anestesiado. Uma vez que você tenha entendido isso, e eu ainda tenho alguns 11 minutos, deixa eu só dizer o seguinte: como é que a gente, então, aprende a viver fora do portão? Essa é a pergunta. Você pode repeti-la comigo? Como é, então, que a gente aprende a viver fora do portão? E aí você olha para o texto, está tudo aqui na nossa sequência. Primeiro, olhando a sequência, você vê que você aprende a viver desse jeito, com Jesus fora do portão, tendo consciência da transitoriedade de todas as coisas. Eu estou pregando, anunciando, trazendo a mensagem do Evangelho, como vocês já ouviram aqui, há mais de meio século. Meu Deus, eu já vi tanta transitoriedade. Tudo passa, até no ministério. O André, que entrou na minha vida no final dos anos 80, não chegou quando eu comecei o ministério em 73, aí na cidade de Manaus. Somente ele, de 80 e não sei quanto, 9, 88 para frente, já viu tanta coisa transitória. Ele trabalhou na Casa da Paz, que foi uma chacina em Vigário Geral. É uma família de cristãos. Eu comprei a casa e a gente fez um lugar para acolher toda a população da favela de Vigário Geral, com atividades as mais variadas. E o André foi para lá, depois de um tempo ficou lá. Antes disso, ele tinha estado comigo na Fábrica de Esperança, que atendia milhares de pessoas por dia. 66 projetos, todas as favelas do entorno. A gente cobriu uma área de mais de 400 mil, 500 mil pessoas. Começamos também com uma rádio que ia por fiozinho, depois eu substituí por uma FM localizada que cobria toda a extensão da favela. Esvaziamos o tráfico. O que era 100% de tráfico na região de Acari, 4 anos depois tinha caído para 5% do que costumava ser, porque a garotada foi toda para dentro da fábrica aprender ofícios, estudar, receber benefícios. Agora, passou. Durou 9 anos, 10 anos e passou. Durante os 10 anos foi absolutamente essencial, mas foi temporário. Assim como a Casa da Paz, chegou uma hora que a gente entregou para o Afro-Reg. E aquele trabalho que a gente fez durante anos ali deu lugar a uma outra coisa, porque tudo é temporário. Vocês hoje estão aqui, daqui a 5 anos vocês não sabem onde estarão, ninguém sabe. Agora, a única coisa importante é que aconteça o que acontecer, eu leve essa realidade enraizada, plantada, inarrancável dentro de mim, porque o nosso altar é fora e com ele
a nossa consciência de transitoriedade, que é o que nos ajuda a não andarmos para trás, mas só andarmos para frente, sabemos que tem uma transitoriedade para irmos adiante, não atrás. A outra coisa que esse mesmo texto nos diz, com toda clareza, é que, de fato, a gente mantém essa consciência, a gente aprende a viver com Jesus fora do portão, com a consciência da nossa confissão. Como diz o verso 15, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a boa confissão, uma vida que seja uma encarnação de louvor, confessando o nome daquele que nos habita. É assim que eu consigo viver do lado de fora e ganhar e apresentar minha relevância também do lado de fora, com a minha boca cheia das confissões, e a vida sendo uma manifestação ambulante da confissão, da encarnação do Evangelho. Eu sou um Evangelho vivo, uma carta viva, como Paulo disse em 2 Coríntios 3, não só para eles, mas sobretudo para nós. Em terceiro lugar, eu aprendo a viver fora do portão apenas mediante a prática do bem. Olha só o que diz aqui o nosso verso 16, quando diz: não negligencieis igualmente a prática do bem. Uma das coisas que mais me alegrou quando eu vim chegando hoje aqui foi ver aquela fila do pão, do café, da moçada comendo, do banho tomado, daquela sala ali cheia de roupas. Aliás, eu tenho lá em casa algumas para mandar deixar aqui. Roupas que eu quero ajudar a encher aquela sala ali. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, porque esse é o culto que agrada a Deus. A palavra sacrifícios aqui em Hebreus é equivalente a culto que agrada a Deus, culto a Deus. Isso é o culto que agrada a Deus. Para viver fora do portão, eu tenho que levar essa atitude, que eu vou praticar em algum lugar, mas para gente que está fora do portão. E por último, eu aprendo a viver fora do portão, carregando aqui no meu coração esse compromisso inafastável, inarredável, da consciência de que todos nós que estamos ouvindo essa palavra e entendendo com consciência o que está sendo dito, somos chamados a exercer esse culto dioturno, esse estado sacrificial, benfazejo, feliz, alegre, leve e enternecedor de mim, de anjos e do coração de Deus, com uma boa consciência, como diz o verso 17, sabendo que cada um de nós vai prestar contas de quem é, de como vive, do que faz, do que deixa de fazer, do que podendo não realiza, mas se omite negligentemente, buscando as coisas que aproveitam e não as coisas que não aproveitam, como está dito nesse verso 17. E eu olhei e faltam 3 minutos para o meu tempo acabar. Vocês entenderam o que eu falei? Tem alguém aqui que não entendeu? Ainda tem 2 minutos e meio para responder uma pergunta.